Terapia, o seu consultório psicológico com Adelina Cacombo. Dose de Terapia. Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa Dose de Terapia. Falar para você com muito amor e carinho, Adelina Cacombo. Hoje vamos falar sobre a saúde mental do idoso. Será que você ainda vive com a tua mamã, teu papai já está nessa fase da velhice? O avô que carece do nosso carinho e muita atenção nessa fase da velhice. Afinal, o que é a velhice? É importante que a gente perceba que é uma fase da vida caracterizada pelo envelhecimento físico e muitas vezes pelo afastamento da vida profissional ativa. É claro, ela é geralmente associada a mudanças no corpo, como a diminuição da força muscular, perda de elasticidade da pele e um maior risco de problemas de saúde relacionada à idade. Este avô, este papai que agora carece do nosso carinho. É importante termos o cuidado da saúde mental do idoso, porque é um percurso que todo ser humano, pela graça de Deus, quem tiver o privilégio de chegar até a fase da velhice, vai ter que experimentar essas reduções, essas alterações, tanto física como emocional também. E principalmente, muitos já deixam de ter uma vida profissional ativa, por essa razão em que o acompanhamento, o cuidado, o acolhimento familiar pode fazer toda a diferença para a saúde mental do idoso. E, caro ouvinte, a grande questão que podemos levantar sobre o cuidado da saúde mental do idoso é como nós podemos proporcionar, então, esta saúde do nosso avô, do nosso papá, deste pai, desta mãe que carece uma atenção cuidada, uma atenção especial em função da fase da vida em que ele está. Agora nós queremos que você tenha atenção, tire a sua agenda para que haja mudança, porque quando o papá, quando a mamã ou quando o idoso, eu falo o papai já na fase da velhice, o nosso avô ou a nossa avó, nesta fase ele precisa de muita atenção, e quando ele goza de boa saúde, a família também está bem, ou estará bem, não é? Então vamos ter o cuidado, você que está conectado conosco e está a acompanhar sobre este assunto, tenha atenção a algumas sugestões que nós vamos deixar aqui hoje. A primeira sugestão, tenham cuidados médicos regulares. É necessário que nesta fase nós devemos certificar que o papai, o idoso, a mamã ou o avô tem tido consultas regulares. Fazer consultas de rotina é muito importante para podermos controlar minimamente a saúde física do idoso. Como sabem, nessa fase da velhice há muita fragilidade, a probabilidade de desenvolver algumas doenças em função da idade. Então, se como filho temos essa atenção ao nosso papai já idoso, ter este hábito de consulta regular, vamos prevenir muitas situações nessa fase da velhice. A outra orientação é que deves garantir uma nutrição adequada ao seu pai idoso, ou a sua mãe, ou então a avó ou a tia, qual seja a pessoa que está na sua responsabilidade e que está nesta fase já da velhice. Tenha muita atenção à alimentação equilibrada, alimentação saudável, consultar sempre um nutricionista quando possível. Isso pode facilitar o nosso idoso a ter uma saúde, uma nutrição equilibrada. Não vamos ignorar, e às vezes eu tenho ouvido algumas falas de impaciência, de intolerância com as queixas do nosso idoso, não é? Do nosso papá, da nossa mamã que está na fase que carece da nossa atenção. Vamos ter muita paciência e temos em atenção esses pormenores para que a saúde mental do idoso esteja equilibrada. A outra sugestão, incentive atividades físicas
de acordo à necessidade, de acordo à possibilidade que o papá ou a mamã precisa nessa fase da velhice em que ele está. Esta regularidade do exercício físico, o exercício prático, pode ajudar a manter a saúde emocional, a saúde mental do idoso equilibrada. Por exemplo, você pode sugerir, pode fazer pequenas caminhadas com seu pai, com a sua mãe. Isto pode facilitar em controlar e fortalecer o organismo do nosso papá nessa fase da vida em que ele se encontra. Não encorajamos a imobilidade. Não deve parar 100%, ficar muito tempo sentada todo dia sentado, sem nenhuma mobilidade física. Isso pode debilitar mais a fase dele. Então vamos incentivar o papá, a mamã. Que tal você ter a iniciativa de caminhar com ele? Aproveite o momento de dialogar, de conversar. Aproveite conhecer mais a história da família, questionando esse momento de diálogo, de interação, de relacionamento com o papai e a mamã nessa fase da velhice é muito importante, faz toda a diferença para manter em equilíbrio a saúde mental do papá. E a outra sugestão, esteja atento às necessidades emocionais do teu pai, esteja atento às necessidades psicológicas dele ou dela. É necessário que haja um acolhimento, né? Tenha momento de conversa, tenha tempo para ouvir o papá, aquele momento de interação. Não deixe o seu pai muito tempo isolado, sem nenhuma interação, tanto com os netos como você também, como filho. Tem esse privilégio de você ter ainda o seu pai em vida. Enquanto ele ou ela ainda está em vida, aproveite os últimos momentos da vida dele com esta companhia agradável. Tem esse momento de interação. Isso vai ajudar a evitar a depressão, vai ajudar a evitar o isolamento, a angústia constante e essa instabilidade emocional. Então crie essa interação constante e regular para que o seu pai desfrute dos últimos momentos da vida que ele tem com mais sanidade mental. E a outra sugestão que você pode implementar também para manter a saúde mental do seu papá ou da sua mamã, estimulação cognitiva. Como você pode fazer isso? Ajude o papá ou a mamã a participar em atividades, em jogos de quebra-cabeça, às vezes leituras, alguns jogos básicos que podem lhe ajudar a pensar, a colocar a sua mente, o seu cérebro a pensar, a funcionar. Isto pode ajudar na estimulação cognitiva. Ele vai estar ativo cognitivamente e pode também ajudar o esquecimento constante. Então inclua aí o papá nas atividades regulares, jogos que realmente vêm ajudar o nosso papá nesta fase da velhice e que ele goze ainda de uma saúde mental, né, equilibrada e que de fato ele consiga viver ainda as boas histórias que ele vivenciou no passado. A outra sugestão que nós aconselhamos é que deves evitar situações estressantes, não é, para o seu pai e promova um ambiente tranquilo e seguro para o idoso, porque atendendo a fase, a idade em que ele está, não tem a mesma energia, não tem a mesma capacidade de aguentar pressões, não é, de aguentar estresse que nós temos nessa fase ainda, não é, que há uma disponibilidade, há ainda muito vigor físico e mental. Para o papai idoso e a mamãe idosa, nós devemos já evitar, reduzir situações estressantes, porque não é apropriado que eles estejam num ambiente muito estressante ao ponto de facilitar outras patologias e eles já estão vulneráveis em função da sua idade, o organismo já está um bocadinho vulnerável. Nós podemos facilitar, caro ouvinte, o nosso papá, a nossa mamãe que está sob a nossa responsabilidade, evitar situações muito estressantes para manter o equilíbrio mental e gozar de uma saúde mental equilibrada.
E outra sugestão, façam atividades de lazer. Leve o papá para passear um bocadinho, para ter um momento que ele descontraia-se e desfrute um bocadinho dos ambientes de lazer. Fará toda a diferença para manter o equilíbrio da saúde mental do seu pai idoso. Segue a outra sugestão, tenha muita paciência e carinho com o seu pai. Não tenha ideia de que é uma criança, não, ele é seu pai. Ele é a sua mãe, ela tem direito de tomar as suas decisões, proporcione ambiente que ela ou ele se sinta autônomo, que ele saiba que de fato, apesar do estado que ele se encontra, mas ele é respeitado, ele é valorizado. Quando os filhos deixam que eles participam das decisões que eles querem tomar. Não faça e nem tome a iniciativa sem antes consultar o seu pai ou a sua mãe. Procure saber o que é melhor para ele. Dê a oportunidade de ele decidir, apesar da fase que acabam por depender quase 100% dos filhos, mas ainda eles têm direito de decidir por si mesmo. Então, proporcione esse ambiente, você estará a dar saúde e a proporcionar a saúde mental para o seu pai idoso. Tenha em consideração esses aspectos e não se esqueça de abraçá-los, de beijá-los, de expressar amor e carinho por atos. Saiba que nesses últimos anos de vida que eles têm, eles precisam de amor, de atenção, de carinho. Então expressa isso por ação. Vai facilitar a vida do seu pai e será aquele avô disponível, mais alegre. Proporciona esse ambiente para ele. Vê a palavra de conforto que o nosso Deus nos deixa no seu livro Salmos capítulo 37, versos 3. É um salmo de encorajamento. Talvez para algumas famílias tenham passado muitas dificuldades de saúde, o seu pai está naquela fase que carece muitos cuidados mesmo, e às vezes as pessoas não têm muita paciência, estão esgotadas, estão cansadas. O Senhor encoraja-nos a ter confiança em Deus e continua a fazer o bem, faça o bem sempre, até o último momento do seu pai. Então proporciona-lhe o bem-estar emocional, físico e espiritual. Tenha sempre a disponibilidade de poder expressar esse amor, esse carinho desta mãe, deste pai, que um dia deu tudo para que você fosse este filho, esta filha tão especial aos seus olhos e tivesses sucesso na sua vida. Então que Deus te abençoe, caro ouvinte, dê saúde mental ao seu pai e favoreça ambiente saudável para ele nessa fase da sua vida. Que o Senhor te abençoe e continue sempre conectado aqui na Rádio Adventos. Até já. Eu avistei uma terra muito linda, onde o pranto não pode entrar. As flores não enfeitam enterros e as rosas não vão mais secar. Eu avistei uma terra distante, um lugar onde paz haverá. Ela está bem além do horizonte. Lá anelo descanso encontrar. Eu avistei minha terra, nova cara, minha pátria, lugar onde devo morar. Avistei minha casa,
Jordão. Além do Jordão, Ela fica além do bem além do Jordão. Jordão. Minha pátria além do Jordão. Dose de Terapia. O seu consultório psicológico. Dose de Terapia.